Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos estudar os métodos de imagem na investigação das doenças vasculares. Basicamente, quando o nosso objetivo é obter imagens do sistema cardiovascular, nós podemos fazer isso utilizando métodos não invasivos e os métodos invasivos, que basicamente é a angiografia clássica. Nós obtemos um acesso venoso ou então um acesso intra-arterial, injetamos meio de contraste diretamente na circulação e obtemos imagens através do uso do meio de contraste iodado, da forma convencional, com fluoroscopia ou com radiografia digital. Ao passo que a angiografia não invasiva pode ser feita por três métodos: o ecodoppler, a angiotomografia e a angiorressonância. Passando então pelos métodos de imagem não invasivos, vamos falar primeiro sobre o ecodoppler. Como a gente já viu na nossa primeira aula, o Doppler utiliza o próprio fenômeno físico do efeito Doppler, que reflete a mudança de frequência que um objeto apresenta em relação ao observador de acordo com o seu deslocamento, e com isso ele consegue expressar a presença de fluxo sanguíneo. Na nossa profissão, isso é especialmente útil pelo simples fato de você, quando não tem o achado do Doppler dentro de um vaso sanguíneo, você já pode inferir que existe uma alteração, tipo uma trombose ou uma embolia. Então, por exemplo, aqui é uma ultrassonografia da fossa poplítea. Nós ligamos o modo Doppler e vemos que a artéria poplítea tem fluxo preservado, mas a veia poplítea, aqui superficial ao vaso, vejam que ela está preenchida por um conteúdo hipoecogênico mal delimitado e não temos detecção de fluxo dentro do vaso. Isso permite inferir que nós temos então uma trombose venosa profunda, que está obstruindo o fluxo sanguíneo nessa região. E além disso, além de dizer se tem fluxo ou não tem fluxo, permite também que a gente consiga quantificar estenoses. Então, às vezes, você tem fluxo sanguíneo, mas você tem uma placa ateromatosa na periferia do vaso, e isso determina a alteração na coloração do Doppler, permitindo inferir a presença de uma estenose. E fazendo cálculos, a gente consegue até estimar se essa estenose é leve, moderada ou grave, o que é importante para o manejo do paciente. Relembrando bem rapidamente a física do Doppler, então, como nós já vimos, o nosso transdutor ele emite ondas sonoras que vão interagir com o corpo humano. Pensando especificamente nos vasos, nós temos que lembrar que nós temos fluxo dentro dos vasos, que são as hemácias que estão se deslocando. Nós temos hemácias no sistema arterial e no sistema venoso. No sistema arterial, o sangue vai do coração para a periferia e no sistema venoso ele volta da periferia para o coração. Isso significa que nós teremos hemácias com movimentos relativos em relação ao transdutor. Algumas hemácias vão estar se aproximando do transdutor e outras vão estar se afastando. E basicamente isso é interpretado pela máquina numa escala de cores. Então, parte dos vasos estará em vermelho, parte dos vasos estará em azul. Isso varia de fabricante para fabricante. Alguns colocam em vermelho o que está se aproximando do transdutor, em azul o que está se afastando do transdutor, outros é o contrário, e às vezes na própria máquina o médico que está fazendo o exame consegue jogar com isso. Então, não é tão importante assim decorar o que cada um significa. Só entender que significam fluxos em direção diferente. Agora vamos pensar especificamente no contexto da estenose. Se vocês lembrarem, eu mostrei uma imagem que tinha uma estenose há 2 slides atrás e que tinha uma alteração de fluxo bem no local em que o vaso estreitava. O que significa isso do ponto de vista da formação da imagem? Nós temos esse vaso aqui, vamos imaginar que temos uma placa ateromatosa no seu interior. Habitualmente as hemácias elas se deslocam no interior dos vasos sanguíneos com um fluxo laminar, ou seja, sem grande resistência, fazendo um movimento linear contínuo. No entanto, quando você tem uma área de estenose, essa hemácia vai ter uma dificuldade do fluxo e vai ocorrer o fenômeno do turbilhonamento, ou seja, a hemácia vai fazer um fluxo irregular naquela região e nessa região nós temos ao mesmo tempo a hemácia se aproximando e se afastando do transdutor devido a esse fluxo turbilhonado. E assim, isso é expressado ao nosso receptor da imagem como um degradê de cores azuis e vermelhas que estão se entremeando, representando esse movimento errático das hemácias no local da estenose. E isso gera essa imagem que a gente viu agora há pouco. Então nós temos aqui a região da estenose, nós temos essa placa ateromatosa que determina esse fenômeno, e aqui nós temos todo esse fenômeno que a gente chama de aliasing, que é simplesmente essa mistura de cores entre azul e vermelho, mostrando o fluxo turbilhonando.
Se a gente usar parâmetros mais avançados do método Doppler, é possível inclusive quantificar as estenoses, como eu já falei para vocês. Então, quando a gente coloca esse método de Doppler pulsátil, bem ali na região que nós temos o turbilhonamento sanguíneo, a máquina desenha para a gente essa curva que representa o formato de onda, o que acontece com o fluxo sanguíneo nessa região de interesse sendo estudada. Essa curva ela representa a velocidade em relação ao tempo. Então perceba que no ponto mais alto da curva, o ponto onde o sangue está com maior velocidade, tem uma velocidade bastante elevada, 452 cm por segundo. E com o passar do tempo essa velocidade reduz. Utilizando cálculos mais avançados, a gente consegue calcular o que a gente chama de índice de resistência, que é uma fórmula que utiliza a velocidade de pico e a velocidade do vale para quantificar esse grau de estenose. Basicamente, então, sem entrar em muitos detalhes, o que vocês precisam lembrar é que, além de dizer se há um estreitamento ou não, utilizando parâmetros avançados através da análise da velocidade do sangue nesse local de estreitamento, a gente consegue até dizer o quão importante é essa estenose e predizer com certo grau de certeza qual vai ser a necessidade de tratamento do paciente. Em resumo, então, o ecodoppler ele tem algumas vantagens. Ele é um método não invasivo, então a gente não precisa nem puncionar o paciente, nem utilizar substância de contraste para estudar o leito vascular. Ele é amplamente disponível, já que hoje em dia quase todos os aparelhos de ultrassom têm um modo Doppler, e ele é relativamente barato em comparação aos outros métodos que a gente vai ver mais para frente. Algumas desvantagens seriam que nem todos os leitos vasculares são facilmente estudados pelo modo Doppler por causa das limitações que a gente já viu. Por exemplo, vasos intracranianos e vasos esplâncnicos muito profundos, como a circulação mesentérica, podem ser mais difíceis de ser estudados, por isso às vezes a gente acaba fazendo outros exames de imagem. E geralmente os achados que são vistos no ecodoppler são confirmados por um outro método de imagem. Então nem sempre se você vê uma estenose de carótida no ecodoppler, você já vai automaticamente fazer uma cirurgia, um stent no paciente. Geralmente o médico prefere ter um exame confirmatório, uma angiotomografia ou uma angiorressonância. Mas como o método inicial, para sítios de mais fácil acesso, principalmente pescoço, carótida e também a vascularização periférica, como os membros, o ecodoppler é um exame bastante bom. Passando agora ao estudo, então, dos métodos de radiologia vascular, como angiorressonância e angiotomografia. Esses exames se baseiam no estudo da opacificação dos vasos sanguíneos usando substância de contraste, no caso da tomografia computadorizada, que nós usamos o contraste iodado, e no caso da ressonância magnética, nós fazemos imagem com gadolínio endovenoso, mas hoje em dia já existem sequências avançadas que conseguem fazer estudo da vascularização sem uso de qualquer tipo de substância de contraste. Nós chamamos, por exemplo, essa técnica aqui, que é uma técnica TOF, Time of Flight. Basicamente, de uma forma bem simples, ela tem por função saturar os prótons estacionários e mostrar com alto sinal apenas os prótons que estão se movimentando. Então aqui as artérias carótidas internas e a artéria basilar apresentam alto sinal porque há fluxo sanguíneo dentro deles, o que representa prótons em movimento. Ao passo que os prótons do restante da imagem são prótons dentro de átomos estacionários, neurônios, as células da calota craniana, as células das partes moles e tudo mais. Por isso que eles ficam com esse sinal um pouquinho mais baixo. E com isso a gente consegue obter imagens vasculares de boa qualidade, mesmo sem uso do meio de contraste. Outra vantagem que esses métodos apresentam é o fato dessas imagens fontes que a gente obtém posteriormente poderem ser melhor estudadas através de técnicas de reconstrução em estação de trabalho. Nós temos, por exemplo, o MIP, a técnica de subtração e reconstruções tridimensionais. Tudo isso que permite que a gente faça uma análise mais acurada dos vasos sanguíneos e melhore os nossos diagnósticos. No caso específico da angiotomografia, realmente essa aqui nós temos que fazer uso do meio de contraste iodado para conseguir fazer uma análise melhor do leito vascular. A grande vantagem da angiotomografia é que a gente consegue fazer aquisição em tempos diferentes. Então, nós injetamos contraste nas veias periféricas, o contraste vai para o coração, do coração para a circulação pulmonar, da circulação pulmonar para a circulação sistêmica. Dependendo da fase em que é feita a aquisição das imagens, nós conseguimos estudar com maior ou menor realce o vaso sanguíneo de interesse. Por exemplo, essas são duas tomografias exatamente no mesmo corte, mas aqui a gente vê que há maior quantidade de contraste no leito pulmonar. Então, esse é um bom exame para estudar a vascularização pulmonar. Por exemplo, procurar um tromboembolismo pulmonar. Esse outro paciente, a imagem foi feita um pouquinho mais tardia.
Percebam que a aorta torácica estava um pouquinho mais cheia do que no exame anterior. Então, nesse caso, se a gente tem uma suspeita de lesão relacionada à aorta, esse exame tem mais probabilidade de mostrar do que esse aqui. Mas isso não é matemático, às vezes a gente consegue estudar os dois leitos de uma forma bastante boa. Percebam que esse exame aqui ficou com a circulação pulmonar bem opacificada, e nesse exame também ficou, e a gente consegue ver até um pouquinho melhor esse achado que esse paciente tinha, que é um trombo em cavaleiro, um tromboembolismo pulmonar bastante proeminente. Mas de acordo com o momento em que a imagem é adquirida, nós conseguimos estudar melhor cada parte da circulação humana. Aqui são exemplos de ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, na estação de trabalho. Aqui a gente faz uso do MIP com cortes mais grossos. O MIP é uma ferramenta que serve para mostrar melhor estruturas de alta densidade. Então, quando a gente usa contraste, a gente aumenta a densidade do leito vascular. E com essa ferramenta MIP, a gente aumenta ainda mais o contraste entre o que tem alta densidade e o que tem baixa densidade. Por isso que todos os vasos sanguíneos aqui aparecem bem exuberantes e o restante das estruturas aparece com esse sinal mais escuro, mais cinza. E inspeção do corte, nós representamos mais estruturas por volume, por isso a gente consegue ver melhor o trajeto dos leitos vasculares. Aqui na circulação intracraniana e aqui na circulação esplânica, na ramificação aorta ilíaca, com placas ateromatosas, que são essas estruturas calcificadas de bem alta densidade. E hoje em dia nós conseguimos fazer com bastante facilidade até reconstruções tridimensionais que permitem que a gente estude de uma forma bastante anatômica, bastante elegante, todo o leito vascular. Por exemplo, aqui a gente tem uma angiotomografia da aorta inteira do paciente. Conseguimos ver desde a sua origem até a ramificação nas ilíacas. Voltando agora a falar sobre a angiorressonância, como nós falamos, pode ser feito um exame tanto com contraste quanto sem contraste. Quando nós usamos contraste endovenoso, nós fazemos a aquisição das imagens pós-contraste. Novamente, podemos escolher em qual fase a gente vai fazer a aquisição da imagem, às vezes querendo ver melhor o leito arterial, às vezes querendo ver o leito venoso. E, novamente, só para frisar, nós podemos fazer aquela sequência sem contraste que satura os prótons estacionários. Então, esse videozinho aqui é justamente uma dessas sequências. Vejam quantos vasos estão brilhando aqui. Parece um exame com contraste, mas na verdade não é. É um exame que foi feito com essa técnica de TOF, em que os prótons em movimento apresentam maior sinal e por isso os vasos sanguíneos ficam mais evidentes em relação ao parênquima de fundo. Na ressonância magnética nós também conseguimos fazer reconstruções que ajudam no nosso raciocínio diagnóstico. Aqui a gente tem reconstruções tridimensionais do polígono de Willis, desde as carótidas internas, também em circulação vértebro-basilar, e a gente consegue também fazer em outros planos, no plano coronal, no plano sagital. Aqui no plano coronal nós temos então as carótidas internas, a circulação vértebro-basilar, as artérias cerebrais anteriores, artérias cerebrais médias, ou seja, o estudo de todo o polígono de Willis que ajuda a gente a procurar doenças relacionadas a esses vasos. Outra vantagem que a angiorressonância apresenta é o fato de ser um método moderno que está em constante evolução. Então, todos os anos são descobertas, elaboradas novas sequências que permitem estudo cada vez mais avançado dos vasos. Um exemplo que eu trouxe para vocês é essas sequências que permitem que a gente estude o vaso como um órgão. Então, a gente estuda a parede do vaso. São as sequências vessel wall. Isso é bastante útil para o diagnóstico de placas ateromatosas instáveis ou com inflamação ativa, que são as placas que estão mais associadas a fenômenos isquêmicos e embólicos. Então, nós fazemos uma imagem após a utilização de meio de contraste, mas através de manipulação no computador, a gente subtrai o sinal no interior do vaso. Então, veja que a artéria basilar está escura, mas a gente vê na parede dela essa área de realce bastante alongada. Isso aqui é uma placa ateromatosa, provavelmente com inflamação ativa, por isso que tem essa região de realce, e essa placa se relaciona à maior probabilidade de um evento cardiovascular. Em resumo, então, angiorressonância e angiotomografia são boas por não serem exames muito invasivos, só com um exame, uma punção venosa, você consegue estudar a vascularização onde você quiser, funcionam através do delineamento dos vasos pelo contraste e não apresentam muitos artefatos de fluxo, que às vezes nós vemos no ecodoppler. Como ponto negativo, eles usam meio de contraste, então tem toda a relação da preocupação relacionada à injeção do contraste, principalmente a questão da alergia e da nefropatia do meio de contraste iodado. São menos disponíveis e têm preço mais elevado do que o ecodoppler, e a questão da radiação ionizante, no caso específico da tomografia, com todos os efeitos deletérios potenciais que a gente já conhece.
E o método mais antigo, a angiografia convencional. A angiografia nada mais é que a injeção direta de meio de contraste no leito vascular. Então você faz um acesso venoso ou faz até mesmo um acesso intraarterial, injeta grandes quantidades de meio de contraste iodado e faz radiografias para estudar esses vasos. Hoje em dia, além da radiografia convencional, nós temos radiografia digital, que está associada com a possibilidade de manipulação das imagens, subtração de artefatos e de estruturas ósseas que sobrepunham a imagem convencional. E a angiografia é muito utilizada também para intervenção, quando nós temos estenoses e vamos fazer dilatações endovasculares, às vezes tratamentos de quimioembolização e outras formas de intervenção, tudo isso usa a angiografia como método base. A angiografia é uma pequena cirurgia, ela é realizada com toda uma técnica cirúrgica, então o médico que vai fazer o exame, ele se paramenta, se lava, coloca todo aquele equipamento cirúrgico e depois ele realiza uma punção, pode ser uma punção intraarterial, geralmente uma artéria periférica, ele coloca o catéter via intravascular, injeta o meio de contraste em bolos, uma grande quantidade de volume em pequena quantidade de tempo, e em seguida adquire as imagens, depois retira o catéter e tem que fazer uma compressão do vaso para evitar que haja a formação de um pseudoaneurisma no sítio de punção. Esse é o exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Então, o médico veio lá de baixo, provavelmente da artéria femoral, trouxe o seu catéter ao longo de todo o sistema arterial até chegar na artéria carótida, que é o alvo. Nesse momento, então, ele faz a injeção do meio de contraste. O meio de contraste se difunde ao longo da circulação e vai delineando todos os vasos encefálicos de uma maneira progressiva. Primeiro o leito arterial, depois o leito capilar e, por último, o leito venoso. Essa é uma das vantagens da angiografia, então. Por ser um método em que você está injetando contraste direto no leito arterial de interesse, você tem uma alta sensibilidade, você consegue ver vasos com calibres muito menores do que a gente vê nos outros métodos. Você consegue estudar até mesmo aquela microcirculação, a circulação capilar. A vantagem também é o fato de ser um estudo dinâmico, então a gente enxerga em 3 fases o nosso leito vascular a ser estudado. Nós temos a fase arterial, que é imediatamente após a injeção de meio contraste, quando a substância se difunde pelo vaso de interesse. Nós temos a fase capilar, quando os capilares da região a ser estudada estão opacificando pela substância. E, por fim, a fase venosa, em que ocorre o retorno do contraste pela circulação. Então, você consegue estudar nas 3 fases e achar patologias específicas em cada um desses leitos. E outra vantagem é a possibilidade de fazer intervenções, já que você está com o catéter diretamente no vaso de interesse. As desvantagens da angiografia: trata-se de um método invasivo, é realmente uma pequena cirurgia, como a gente já conversou, com toda a necessidade de entrar no leito arterial e potencial de complicações que isso leva. Entre algumas complicações, nós podemos citar a formação de hematomas, de pseudoaneurismas e de fístulas arteriovenosas. Esse é um paciente que tinha feito uma angiografia para quimioembolizar um hepatocarcinoma, e a gente vê o catéter, aqui houve a injeção do contraste, e tem essa estrutura lobulada que se opacificou pelo contraste, que é um pseudoaneurisma, ou seja, relacionada à injeção do catéter ali nessa região, ocorre uma fraqueza local do vaso sanguíneo, e com isso forma um pequeno aneurisma na região. O próprio uso do contraste e a radiação ionizante também trazem efeitos deletérios potenciais, como a gente já conversou, principalmente a questão da nefropatia. E existem complicações relacionadas ao uso do catéter. A presença do catéter do vaso nem sempre é bem encarada pelo próprio vaso. Então pode ocorrer dissecções vasculares e vasoespasmo, que é a contração do vaso devido à presença do catéter, e isso pode levar à isquemia tardia. Agora a gente vai passar para outra parte da aula. Nós já falamos então de todos os métodos que a gente usa para investigar as patologias vasculares. Agora vamos ver quais são as indicações mais comuns, quais são as queixas que levam a esses exames serem pedidos. Basicamente nós vamos estudar as doenças arteriais oclusivas, que levam a esse desfecho que a gente vê aqui na foto, que é o infarto, os aneurismas, as malformações vasculares, estudos pré-operatórios, a avaliação cardíaca e a intervenção. As doenças arteriais oclusivas ocorrem devido a diferentes causas. A mais comum é a aterosclerose, que está relacionada ao próprio envelhecimento e ao estado inflamatório das placas ateromatosas, mas existem também patologias primárias dos vasos, como as vasculites,
mais comum a vasculite de Takayasu, que são doenças inflamatórias relacionadas à própria parede do vaso. Existem também estenoses arteriais congênitas e algumas causas pós-trauma. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês relacionados à aterosclerose, já que é uma causa epidemiologicamente mais comum. Esse era um paciente que apresentava uma oclusão total da aorta distal. Então a aorta vem aqui, nós vemos o tronco celíaco saindo, vemos a artéria mesentérica superior, mas veja que depois tem um stop da aorta. O paciente continua vivo, o paciente não perdeu as pernas só por causa do desenvolvimento dessa extensa circulação colateral. A gente vê aqui na parede abdominal esses vasos mais calibrosos, provavelmente são eles que estão fazendo a rede de colaterais que nutre as pernas do paciente, já que teve esse stop total da aorta. As vasculites, por sua vez, são patologias primárias do vaso. Isso significa que a própria parede do vaso está doente. Na própria parede do vaso nós temos inflamação. Esse é um paciente com doença de Takayasu. A gente vê então que nós temos a aorta, mas vejam como essa parede aqui está completamente espessada. Veja, a gente tem uma rosquinha ao redor da aorta que representa a patologia inflamatória da parede do vaso. Além de espessar a parede do vaso, essas alterações podem determinar a redução do calibre do lúmen vascular, gerando verdadeiras estenoses, como a gente vê aqui. A aorta abdominal da paciente aqui em cima com aspecto homogêneo, mas logo após a origem das artérias renais apresenta vários segmentos de estenose devido a essa patologia inflamatória. Existem causas congênitas também de oclusões arteriais, como, por exemplo, a coarctação da aorta. A coarctação da aorta é uma das malformações cardiovasculares mais comuns, que durante o desenvolvimento ocorre uma área de estreitamento abrupto, geralmente logo após a origem dos ramos do arco aórtico. Então, nós vemos aqui o arco aórtico do paciente com seus ramos supraórticos e ocorre essa região de estreitamento abrupto, representado aqui na reconstrução tridimensional. Geralmente, esses pacientes se apresentam com assimetria da pressão arterial, com pressão arterial dos membros inferiores muito baixa. Os aneurismas são também uma indicação frequente de estudo do sistema vascular, basicamente por causa do risco de rotura e óbito de ocorrência imediata. Os aneurismas intracranianos, em geral, eles têm um aspecto sacular, são dilatações saculares dos vasos intracranianos. E outro sítio bastante frequente que a gente estuda é a aorta abdominal. Geralmente, na aorta abdominal, nós temos dilatações fusiformes que acometem preferencialmente a região infrarrenal. Quando nós falamos de aneurismas, existem basicamente duas morfologias, como eu já comentei para vocês. Existem dilatações saculares do vaso, que é essa região, uma parte da parede enfraquece e faz essa dilatação de aspecto convexo, em geral na região da ramificação dos vasos, que é onde ocorre maior estresse sobre a parede do vaso, mas existem também aqueles aneurismas que a gente chama de fusiforme. Então, o vaso vem, e em vez de fazer uma dilatação assimétrica para um lado, faz uma área de aumento de calibre circunferencial ao longo de toda a circunferência do vaso. Esses são os aneurismas que a gente chama de fusiforme. Essa alteração morfológica é importante porque o cirurgião vascular tem modos diferentes de encarar cada um desses no momento da cirurgia. Aqui são exemplos para vocês de aneurismas da circulação intracraniana. Esse paciente tinha um aneurisma na topografia da artéria comunicante anterior. A gente vê então que é uma dilatação sacular, essa bochecha que forma aqui anteriormente na artéria comunicante anterior. E esse é um outro exemplo no paciente que tinha um aneurisma da bifurcação da artéria cerebral média. Percebam então que esses aneurismas saculares, eles gostam dessas regiões de bifurcação, que é onde tem maior impacto do vaso sobre a parede e é mais provável de formar essas dilatações saculares. Falei para vocês da dilatação da aorta abdominal também. A aorta abdominal também é um sítio frequente de ocorrência de aneurismas. Então nós vemos aqui esse aumento pronunciado do volume da aorta abdominal. Percebam que o contraste está só aqui no meio, mas a aorta é tudo isso aqui. E isso aqui é o lumen do vaso, que consegue opacificar pelo contraste, e tudo isso aqui ao redor é deposição de trombo parietal, trombo mural. Isso acontece porque com o aumento do calibre do vaso, altera toda a hemodinâmica, todo aquele fluxo laminar acaba se convertendo em fluxo patológico, e há uma tendência à deposição de trombos na parede do vaso conforme ele vai aumentando. Então, nós temos toda essa região aqui opacificada pelo contraste, mas essas áreas mais escuras ao redor representam trombos murais. Então, o correto é você interpretar o vaso inteiro como doente, como dilatado. O diâmetro correto do vaso é esse diâmetro aqui, incluindo o lumen verdadeiro
e a deposição de trombos murais. Malformações vasculares também podem ser estudadas para esses exames de imagem, principalmente aquelas que acontece uma comunicação entre o leito arterial e o leito venoso sem passagem pelo leito capilar, que seriam as malformações arteriovenosas e as fístulas arteriovenosas. A gente vê, por exemplo, esse paciente aqui, que no lobo frontal direito, ela tem esse emaranhado de vasos que estão relacionados com a artéria cerebral anterior. Então nós vemos que desse lado, os ramos da artéria cerebral anterior são mais calibrosos do que do outro lado, porque eles estão nutrindo todo esse aglomerado de vasos. Normalmente os vasos arteriais eles passam pelo leito capilar e só depois alcançam as veias. Nesse tipo de malformação arteriovenosa, ocorre uma comunicação direta entre o sistema arterial e o leito venoso. Então aqui numa aquisição mais tardia, uma aquisição venosa, a gente vê que existe uma veia mais proeminente, que não tem correspondente do outro lado, que está drenando aquele mesmo emaranhado de vasos que era nutrido pela artéria comunicante, pela artéria cerebral anterior. Então isso que a gente chama de uma malformação arteriovenosa, esse aglomerado de vasos que comunica o sistema arterial com o sistema venoso. Outra indicação muito útil é para o pré-operatório. Então, às vezes, nós temos uma lesão não vascular, mas é importante saber qual é a relação dela com o sistema vascular para o cirurgião planejar como ele vai fazer a cirurgia ou até mesmo se a lesão é classificada como irressecável. Isso é muito útil no contexto específico dos tumores de pâncreas. Existem critérios específicos que o radiologista tem que procurar quando está laudando um exame de pâncreas para dizer se essa lesão é ressecável ou não. Por exemplo, aqui nós temos a neoplasia na cabeça, no processo funcional do pâncreas, e aqui nós temos a veia porta e a artéria mesentérica superior. A gente percebe que existe um plano de gordura entre eles. Agora vejam esse outro caso. Aqui, toda essa região aqui é a lesão. Aqui a veia porta, perceba que a veia porta está completamente envolvida por essa lesão, e a artéria mesentérica superior e seus ramos também estão completamente envoltas pelo tumor. Esse achado tem que ser descrito no laudo, porque isso classifica a lesão como irressecável. Não tem como o cirurgião entrar lá e ressecar isso por causa do amplo envolvimento vascular. Então, mesmo algumas patologias não vasculares podem ter esses exames de investigação vascular solicitados para uma forma do cirurgião saber de forma não invasiva se a lesão é ressecável ou não é, considerando o envolvimento vascular. Outra grande área da radiologia que vem crescendo muito nos últimos tempos é a avaliação cardíaca. Existem exames como a de tomografia de coronárias que objetivam estudar estenoses e alterações dos vasos que nutrem o coração. Esses exames são feitos com um protocolo específico, você precisa fazer o paciente com uma frequência cardíaca bem baixa, então a gente usa medicações para baixar a frequência cardíaca e a aquisição é bastante rápida. Você precisa de tomógrafos mais modernos, em geral eles têm 64 a 128 canais, que daí você consegue fazer toda a aquisição da imagem no período de um único batimento cardíaco, para diminuir os artefatos de movimento. E depois você faz reconstruções tridimensionais como essa aqui, para procurar áreas de estreitamento luminal. E por fim, a intervenção. Nós já conversamos um pouquinho na angiografia, o quanto a gente consegue, quando está dentro do vaso, fazer manipulações para combater as patologias que a gente viu. E aqui eu só vou trazer mais alguns exemplos para vocês conhecerem. É possível fazer dilatações, então a gente usa ou balões ou estentes para aumentar o calibre do vaso e combater aquelas regiões de estreitamento que a gente viu. Também é possível fazer trombólise intraarterial. Então, se você tem um paciente com AVC, por exemplo, você entra, coloca a medicação trombolítica diretamente no trombo, o que aumenta a chance de sucesso. Também vai fazer embolizações de tumores e até mesmo quimioterapia regional. Aqui um exemplo de uma estenose de artéria ilíaca. Nós temos então essa área de estreitamento da artéria ilíaca direita. Temos todo esse segmento aqui alongado em que ocorre uma redução do calibre do vaso. Foi estimado em cerca de 67%. E o paciente veio justamente para tratar essa área de estenose. Então o que acontece é colocado um fio guia. Através do fio guia é passado um stent, que é uma prótese autoexpansível, e essa prótese autoexpansível consegue combater esse estreitamento luminal. Então esse é o resultado, essa é a imagem antes, e esse é o resultado final após a passagem do catéter e do balão expansível. Um outro exemplo seria a trombólise. Como eu falei para vocês, um paciente com AVC que apresenta uma falha de enchimento em um vaso da circulação arterial.
indicando que há um trombo ali dentro. Você pode entrar com o catéter e, através da injeção direta de trombolítico no trombo, você dissolve aquela região e com isso você tem muito menos efeito colateral do que se você fizer uma injeção sistêmica de trombolítico. E posteriormente você injeta contraste e percebe que o vaso recanalizou. Então esse vaso que estava aparecendo volta a aparecer, indicando o sucesso do procedimento. Nós temos também a embolização de malformações arteriovenosas. Então, como a gente viu, aquele outro paciente que tinha uma malformação no encéfalo, essas lesões aqui, como tem vários vasos concentrados numa região, tem potencial de romper e gerar um sangramento potencialmente fatal. O que eles fazem hoje em dia? Eles entram com um catéter bem pequeno, alcançam o vaso que está nutrindo essa área de malformação e, através de microesferas, pequenas molas ou qualquer outro tipo de material, eles conseguem embolizar os vasos que nutrem a malformação arteriovenosa e com isso ela para de aparecer. Após a injeção de meio de contraste iodado, você vê que os vasos que opacificavam aquela região não aparecem mais, indicando o sucesso do procedimento. Em resumo, então, o que a gente precisa lembrar dessa aula? De todos os métodos de investigação de imagem, o ecodoppler é um bom exame inicial, principalmente para os membros e para a carótida. Então, quando a gente tem suspeita de trombose venosa profunda, de aterosclerose em vasos periféricos, principalmente da circulação do pescoço, é um excelente método inicial, mas geralmente a gente usa outros métodos para confirmar os achados. Angiotomografia e angiorressonância são ótimos porque permitem reconstruções tridimensionais e hoje em dia a gente tem técnicas avançadas que até conseguem fazer exames sem contraste. E por fim, a angiografia. A angiografia é um método de alta sensibilidade, porque você coloca o catéter diretamente no leito vascular e permite estudar também a pequena circulação. E hoje em dia, através da radiologia intervencionista, a gente consegue tratar grande parte das patologias, estenose, trombólise, até embolização de malformações arteriovenosas, tudo isso guiado pela angiografia. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Estou sempre à disposição para eventuais dúvidas e a gente se vê na próxima. Muito obrigado.